Graças a Deus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Sejam bem-vindos à casa de Deus. Você crê que Jesus pode mudar decretos? Quem crê? Então levanta a mão e repita: o meu Deus tem poder de mudar decretos. Pode sentar. Aleluias. A palavra do Senhor, ela nos mostra Deus mudando decretos em algumas situações. Deus mudando decretos para que o nome dele fosse glorificado, para que o nome dele fosse exaltado. Porque quando se humilha, se alcança a misericórdia. A palavra de Deus diz no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos do Senhor, que a seu tempo vos exaltará. A palavra de Deus diz também que Deus não resiste a um coração quebrantado, ou seja, um coração que se humilha na presença dele. Nós vemos Deus mudando o decreto na cidade de Nínive. O livro do profeta Jonas, que está entre os profetas menores, não é porque ele é um profeta menor do que os outros, porque são livros que não têm não são extensos, são menores. Então se fala profetas menores, porque foram menos profecias do que os outros, mas nem por isso eles deixaram de ser profetas. Porque o que define o profeta não é a quantidade de profecia, mas a veracidade da profecia. A verdade na profecia. E nós vemos lá em Jonas que Deus chama Jonas. No princípio Jonas se torna rebelde, não vai, muda a rota de Nínive para Tarsis. Deus manda uma grande tempestade e ali o navio iria afundar. Quando Jonas foi despertado, ele disse: não, a culpa é minha, eu fui rebelde ao Senhor, lança-me no mar e a tempestade vai se acalmar. E Jonas foi lançado no mar e a tempestade se acalmou e veio um grande peixe que acredita-se, e pelo tamanho do peixe, que seja a baleia, e tragou Jonas. E Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. 3 dias no ventre do peixe. E ali no 3º dia o peixe lança Jonas ali na praia de Nínive. Qual era o decreto de Deus para Nínive? Que Nínive seria subvertida, ou seja, desapareceria do mapa em 40 dias. Dentro de 40 dias, Nínive seria subvertida, desapareceria do mapa, seria totalmente destruída. E quando Jonas sai da boca do peixe, agora você imagine, hoje, quando uma baleia aparece em uma praia, as emissoras de televisão, pessoas vão filmar, e aquilo é uma atração. Hoje, pleno século 21, imagine naquela época, uma baleia vai se posicionando para a beira da praia, e todo mundo vai se aproximando para ver aquela baleia, e de repente, de dentro da baleia sai o quê? Um homem. O homem sai pela boca da baleia e começa a dizer: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque Nínive será destruída em 40 dias, será subvertida. Arrependei-vos, assim diz o Senhor. Jonas começa a pregar. Imagina as pessoas caindo de joelho. Imagine Jonas andando pelas ruas da cidade, as pessoas falando: este homem é o que saiu de dentro da baleia. Este homem é o que saiu do ventre da baleia. Ele estava dentro da baleia e saiu e começou a pregar: olha, isso é sobrenatural, vamos nos arrepender. E as pessoas começaram a se arrepender. E esta palavra chegou ao rei. E o rei de Nínive, quando ouviu esta palavra, ele também se arrependeu. E ele fez um decreto, uma lei, que durante 3 dias ninguém comeria nem beberia, nem animais, nem crianças, durante 3 dias não comeria e não beberia. Esta era a lei, todos jejuariam, tirariam as suas roupas normais e se vestiriam de pano de saco.
cobririam o seu corpo com cinza em sinal de humilhação a Deus. O que eu vejo? Quando a pessoa se arrepende, aleluia, de coração, quando a pessoa se humilha de coração, quando a pessoa, ela desce, meu irmão e minha irmã, da sua posição de vanglória, quando a pessoa desce da sua posição e diz: Senhor, eu reconheço que eu não sou nada diante de Ti, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que o que eu fiz foi desagradável a Ti, e a pessoa começa a se humilhar na presença de Deus. Deus, Ele muda os decretos, Deus, Ele muda a situação, Deus, Ele muda a circunstância, e foi o que aconteceu. Aquele povo começou a jejuar, aquele povo começou a se humilhar na presença de Deus, e o que Deus fez? Deus chama Jonas e diz: aleluia, eu me arrependo do mal que eu iria fazer a este povo, eu me arrependo, eu não vou mais destruir este povo, porque a humilhação deles tem chegado diante de mim, a humilhação deles tem alcançado o meu trono, aleluia. E ali Deus mudou o decreto, porque houve humilhação. Oh, meu irmão, minha irmã, aleluias. Quem sabe está faltando a humilhação, quem sabe está faltando reconhecer o erro, quem sabe está faltando perguntar: Senhor, aonde eu estou errando? Senhor, o que eu estou fazendo que está desagradando a Ti? Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor mude todos os decretos que estão contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Eu quero, Senhor, por isto eu reconheço, e agora eu peço perdão, e eu quero ser transformado pelo Teu Espírito Santo. Labacandarabachurianda lamanai. Aleluias. Qual era o decreto? A cidade seria destruída. Qual foi a mudança? Não destruirei mais esta cidade, porque a humilhação deles tem chegado diante de mim. A humilhação deles tem chegado diante de mim, então não destruirei mais esta cidade. Nós vemos em Isaías 38, aleluias, quando Deus manda o profeta Isaías até o palácio falar com o rei Ezequias. Ezequias havia pego ali todos os utensílios da casa do Senhor e havia colocado diante do rei da Síria, havia exposto os utensílios da casa do Senhor ao rei da Síria, e ali isto desagradou a Deus, porque tudo que está dentro da casa de Deus é santo. Tudo que está dentro da casa de Deus foi consagrado a Deus, tem que ser tratado com respeito, não pode ser exposto, irmão. Aleluias. Eu posso pegar tudo que está aqui e fazer um culto de rua, eu posso levar as cadeiras, eu posso levar o som, eu posso levar o teclado para fazer, meus irmãos, um culto de rua, e Deus vai se agradar. Agora, eu pegar tudo que está aqui para fazer o aniversário de uma pessoa, que não seja um culto de ação de graças, Deus vai se desagradar, porque tudo que está aqui é santificado e apresentado ao nosso Deus. Aleluias. E ali o rei Ezequias expôs aquilo que era de Deus a um ímpio, e Deus se irou e feriu Ezequias de morte. E ali, só que Deus é misericordioso, né, irmão? A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Labacandarabassurianda lamanai. E o que Deus faz? Deus manda o profeta. Deus manda o profeta. Oséias, está escrito, se eu não estou equivocado, capítulo 6, versículo 7, se eu não estou equivocado, é 3:7. Um dos dois, ou é 6:7 ou é 3:7, que Deus não fará coisa alguma sem antes avisar pelos seus profetas. Aleluias. E Deus manda o profeta Isaías até a casa de Ezequias, e ele diz assim: põe em ordem a tua casa, coloque em ordem a tua vida, porque assim diz o Senhor: morrerás e não viverás. Você vai morrer e não vai viver. E ali Ezequias, quando ouviu isto, o que ele fez?
Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que o Senhor se lembre que andei na tua presença e fiz o que era reto diante dos teus olhos. E chorou muitíssimo, diz a palavra. Virou para a parede e chorou muitíssimo. Lá no livro de Crônicas fala da mesma maneira, só que com uma diferença. Lá no livro de Crônicas fala que antes que o profeta saísse do palácio, Deus fala com ele novamente. Volta lá e diz a Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei a ti 15 anos de vida, e livrar-te-ei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Síria. Qual era o decreto? Ele iria morrer. Qual era o outro decreto? A Síria iria tomar aquela cidade, aquela nação. Mas o rei reconheceu o seu erro. O rei reconheceu a sua falha, e ele clamou por misericórdia. Ele orou a Deus e ele se humilhou. Ele chorou muitíssimo, diz a palavra. Deus conhece a linguagem das lágrimas. Muitas pessoas te veem chorando e não sabem o porquê. E a pessoa chega e fala: por que você está chorando? Ou fala: não chore. Mas você, quando chora na presença de Deus, Deus conhece a linguagem das lágrimas. Deus ouve a voz do soluço. Lamanagashuriam da labalai. Rakandarabassou mandorabalabaxuriam da labalás. E Deus tem poder de mudar decretos. Ezequias se humilhou. Deus mudou o decreto de mortes que estava contra ele. Deus mudou o decreto de escravidão que estava sobre aquela cidade, aquela nação. Deus muda os decretos através da humilhação do rei. Se humilhe na presença de Deus, irmão. Se humilhe. Talvez o que está faltando é nós nos humilharmos, clamarmos por misericórdia, reconhecermos as nossas falhas. Talvez está chegando o momento de reconhecermos as nossas falhas, porque muitas das vezes nós começamos a colocar defeito nos outros, começamos a apontar o erro dos outros, a falha dos outros, mas nós esquecemos das nossas falhas. É igual aqueles religiosos daquela época que trouxeram aquela mulher para ser apedrejada. Todo mundo apontava a falha daquela mulher, mas eles se esqueciam que eles tinham falha. Então chegou a hora de nós reconhecermos as nossas falhas. Talvez o erro está em mim, talvez o erro está em você, e nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Nós precisamos nos humilhar para que Deus venha mudar todos os decretos que estão contra a nossa vida. Talvez tem decretos contra a nossa casa, a nossa família, mas se você se humilhar, meu irmão, se você se humilhar, minha irmã, Labacandaramanai, Deus vai mudar esta situação. Segundo Crônicas 7,14, e se o meu povo que me serve, que me adora, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, que diz ser a minha igreja, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mudarei os decretos, diz o Senhor. Xarabalabalabalalas. Não se esqueça, Deus não resiste ao coração contrito e aquebrantado. Se humilhe, porque Deus tem poder de mudar decretos. Feche os teus olhos e adore ao nome do Senhor.